Se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida. Essa é uma palavra de confirmação, essa é uma palavra de direcionamento e encorajamento de Deus para você. Eu creio que enquanto você recebe essa palavra aqui, coisas vão serem transformadas dentro de você e Deus vai te preparar, e coisas também serão mudadas ao seu redor, na sua vida, em nome de Jesus. Deus estava me dando uma palavra aqui, e eu sei que essa palavra, ela deve ser algo que você vai carregar por todas as fases da nossa vida. A nossa vida é feita de ciclos. O que nós não podemos é parar em um ciclo em que Deus ele já encerrou na nossa vida. Então nós precisamos o quê? Sermos conduzidos pelo Espírito de Deus. Às vezes nós nos paralisamos, nos apegamos em um ciclo, né, que Deus ele já mudou aquilo dentro de nós primeiro. Agora, Deus estava me dando uma coisa aqui muito, muito importante, que olha o que eu vou te falar aqui, que coisa especial, que coisa poderosa, e vamos orar. Olha lá. Então, de repente nós queremos tanto, né, viver aquilo que Deus prometeu, ou viver a próxima etapa, o próximo ciclo, né? Então, às vezes a gente quer tanto essa promessa de Deus, e isso é bom, você tem expectativa, isso é muito bom. Mas nós não reconhecemos aquilo que Deus já está fazendo na nossa vida. Aquilo que Deus já está fazendo na nossa vida. Muitas vezes Deus já tem feito coisas muito poderosas na nossa vida e nós precisamos reconhecer isso. Sabe, algumas vezes eu me pego percebendo as maravilhas que Deus já tem feito, né, nesses últimos tempos e nos dias de hoje. Então, muitas vezes nós focamos no que está nos faltando. Isso é muito perigoso, eu vou te falar o porquê. Nós focamos no que falta e nós esquecemos, né, por algum momento, o que Deus já fez e o que Deus tem feito. Então, agora, quando nós temos um coração grato, olha aqui que eu vou te falar, nós vamos orar aqui. Você vai ver o que Deus vai agir na sua vida. A gratidão, ela vai abrir os seus olhos para você perceber o que Deus já fez na sua vida. Então, quando você foca no que falta, isso está falando de uma mentalidade. Está falando de uma mentalidade de falta. Quando você anda com Deus, você precisa abandonar essa mentalidade de falta. De saber que em Jesus você é totalmente completo. Escuta o que eu estou te falando. Em Jesus nós somos totalmente completos. Então, olha o que diz aqui, Salmo 103, versículo 2. Diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Então esse é o tempo de você se lembrar. Se você quer acessar mais de Deus, então você precisa se lembrar e perceber aquilo que Ele já fez e está fazendo na sua vida. Sabe? Muitas vezes nós temos experiências extraordinárias com Deus e com o poder de Deus. Experiências extraordinárias com Deus e com o poder de Deus, né? E aí o que acontece? Você vive isso de uma maneira intensa, né? E às vezes nós temos uma tendência de ir atropelando as coisas. Não, nós precisamos, ao mesmo tempo que avançamos, nós precisamos perceber tudo aquilo que Deus já tem feito na nossa vida, né? Aqui em Salmo 23, versículo 1, né, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, nós precisamos ver os sinais das providências de Deus sobre a nossa vida. Então, primeira coisa que eu estou falando com você, você precisa reconhecer aquilo que Deus já tem feito na sua vida e na sua história. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Deus tem resgatado a nossa vida, Deus tem resgatado a nossa história, né, para viver o propósito dele. Agora, Deus, muitas vezes, Ele, mesmo que Deus está cuidando de você, ainda tem algumas coisas que não aconteceram no tempo em que você esperava. E nesse momento pode vir um demônio de incredulidade, ou uma opressão espiritual, que é um demônio escondido, que lança pensamentos dizendo: tá vendo? Não é bem assim não.
Olha aí, talvez Deus não faz. Está repreendido, destruído em nome de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes você está em um processo com Deus. Porque tem vitórias tão grandes que nós precisamos alcançar novos níveis de maturidade para acessar. Lá no livro de Hebreus diz que o filho, quando ele é menor de idade, ele é como o servo, como o escravo, mesmo sendo dono de tudo. Por quê? Porque ele não tem a maturidade necessária para administrar uma herança muito grande ou algo maior. Então, sabe, nós precisamos ter raízes profundas em Jesus. Eu fiz uma série aqui de 3 vídeos sobre raízes profundas em Jesus. Pesquisa aí, raízes profundas, Daniel Júnior. Né? Aí o que vai acontecer? Deus, a provisão de Deus nunca falha. A promessa de Deus nunca falha. O povo, quando for entrar na terra que Deus havia prometido para eles, que eles deveriam passar, eles passaram por todo um processo. Eles não entraram na terra da promessa, por quê? Porque eles acostumaram a murmurar. Então, a murmuração pode impedir uma pessoa de viver, só um exemplo. A murmuração pode impedir uma pessoa de viver uma promessa de Deus, né? Mesmo sendo Deus que liberou uma palavra. Então, uma geração inteira não viveu a promessa de Deus, porque murmuraram. E eles já vinham acostumados a murmurar. Né? Eles já vinham desde o deserto murmurando. Então, às vezes, nós murmuramos, às vezes, nós precisamos aprender a lidar com as próximas etapas, aprender a lidar com o poder, aprender a lidar com grandes vitórias que Deus vai colocar na nossa vida. Agora, o interessante é que o homem, ele só vê o exterior, mas Deus está vendo o coração. Deus sabe de coisas que um olhar humano, que nós mesmos não sabemos. Né? Muitas vezes, olha o que Deus está falando aqui para mim, tem alguém aqui que você acha que Deus não está aprovando você. Que Deus não está aprovando você. Se você teve esse pensamento por esses dias, né, Deus não está aprovando você. Você saiba que Deus, ele conhece o seu coração. E muitas vezes, Deus vai te provar até os extremos, para você, né? Ele vai te provar, mas é para te aprovar. E quando Deus aprova? Quando você obedece. Então, exatamente naquela área que você não gosta de obedecer, é aquela área que Deus vai pedir para você obedecer em muitas vezes. Né? Então, essa é uma resposta aí para alguém. Presta atenção. Então, o salmista também diz, lá no capítulo 9 de Salmos, Salmo capítulo 9, na parte B já diz: contarei todos os teus feitos maravilhosos. Então, quando acontecem coisas extraordinárias de Deus, isso também se torna um testemunho, né, que fortalece também a fé daqueles que vão ouvir. Né? Então, é o tempo de reconhecer, é o tempo de você reconhecer o que Deus já fez na sua vida. Porque esse reconhecimento também tem a ver com a maturidade. Porque às vezes nós sempre estamos querendo mais, né? E a ambição pode ser boa ou ruim. Quando ela é uma ambição egoísta, que é só para si, o apóstolo Paulo falou, então essa não é ambição boa. Mas eu sei que tem pessoas aqui que você tem um desejo por crescer e avançar, né? Mas dentro do propósito de Deus para você. Você vai ter benefício, mas você também vai participar do avanço do reino de Deus. Você vai ter recompensa na terra e na eternidade. Então saiba que se você está buscando por algo que só você vai se beneficiar, que não tem nada de Deus sobre isso, então talvez esteja faltando um ajuste. Mas se você vê que aquilo tem uma ligação com o reino de Deus, uma ligação genuína com algo, né, que tem a ver com o reino de Deus, com o propósito de Deus, então Deus quer que você tenha esse desejo de viver mais dele, de ter direcionamentos, de andar, né, guiado por ele. Eu entrei mais uma vez no supermercado e eu falei para vocês aqui daquele senhor, né? Aquele senhor que, quando eu fiz uma oração, ele contou para mim uma história e eu entendi o que Deus estava falando. Que Deus queria que eu continuasse pregando
da maneira que eu vinha pregando. Eu não fiz aquela oração porque eu queria parar, mas porque eu queria uma confirmação se deveria continuar. É diferente. Agora, ele disse que, ele falou assim para mim, que crê em prosperidade, mas a prosperidade se torna maligna quando você só pensa em si mesmo. Por quê? Não, a prosperidade, segundo Deus, tem a ver com generosidade, algo para um propósito maior. Ok, então, primeira coisa, reconhecer o que Deus já tem feito. Em Lucas 1,37, diz que para Deus nada é impossível. Então, Deus ele tem o poder de agir, né? Deus ele tem o poder de agir em coisas impossíveis. Então, às vezes nós precisamos entender que está faltando gratidão, reconhecimento do que Deus já tem feito na nossa vida. Às vezes parece difícil, parece que já está demorando, mas Deus ele tem o poder de transformar qualquer situação em tempo recorde. Então o problema para Deus não é a situação. O problema para Deus é nós nos submetermos ao processo. Deus está me dando essa palavra aqui. Eu falo para vocês, eu não costumo ouvir muitas outras pessoas aqui, porque as pessoas falam, eu entrei lá e Deus falou, entrei ali e Deus falou. Então, isso pode significar que Deus está querendo falar com você. Começa a considerar sobre isso. Olha lá. E o que acontece? Em Lucas 1,37, ele está falando do quê? Do anúncio do nascimento de Jesus. A partir do momento que Jesus nasceu na terra, nós recebemos uma aliança melhor. Quando Jesus pisou nessa terra, então toda a consequência do pecado, ela agora tem uma solução. E tem soluções que já começam nessa terra e nesse presente século, e tem soluções que vão vir na eternidade. As pessoas não estudam, não entendem, que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós, mas as pessoas não entendem que o Evangelho é o poder restaurador de Deus, para curar, libertar, salvar, proteger, prosperar, e Deus vai trazer uma restauração para tudo aquilo que foi perdido por causa do pecado. E isso começa agora, porque nós já estamos vivendo a eternidade. Você que nasceu de novo, seu espírito, você recebeu um espírito eterno de Deus na sua vida. Estou falando isso aqui já tem meses, Então, eu acho que eu gravei com vocês falando, a vida eterna começa hoje, ou algo assim que eu falei com vocês, não foi? Então, pesquisa aí sobre esse vídeo, sobre vida eterna, Daniel Júnior. Olha lá. E o que acontece aqui? Deus, ele vai agir no tempo certo. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, Deus, ele não chega atrasado. Nós podemos chegar atrasados. É mistério. Mas ele age no momento certo. Tem tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, você só não tem tempo, nós só não temos tempo para fazer coisas que está fora do nosso propósito. Dentro do propósito de Deus para a sua vida, tem tempo para tudo. Talvez às vezes a gente fala assim, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Você tem que verificar. Aquilo está dentro do seu propósito? Está dentro da vontade de Deus para a sua vida? Se é a vontade de Deus, tem tempo sim. Tem tempo sim. Então, Deus não age atrasado. Às vezes somos nós que não nos submetemos ao processo ou aos direcionamentos dele, como ele quer. Eu tenho falado para vocês aqui que Deus tinha me dado uma palavra para determinada pessoa, e aí depois Deus me deu um sonho, depois de um bom tempo depois, um bom tempo depois, vários meses depois. E nesse sonho, Deus falou comigo que aquela pessoa tinha pessoas ao redor dela, que por causa dessas pessoas Deus não poderia liberar a promessa. Por causa daquelas pessoas, Deus não poderia liberar a promessa. Olha o que Deus está me fazendo lembrar aqui. Abrão, naquele momento, ele precisava sair do lugar que ele estava. Por quê? Lá era um lugar de idolatria. Eles estavam envolvidos com outros deuses. Então ele tinha as más influências. Ele precisava deixar as influências, aquelas influências para trás.
E ele precisava avançar com um novo pensamento, um pensamento conectado com o Espírito de Deus. Porque Abraão era amigo de Deus. Ele conversava com Deus, Deus veio visitar ele lá em Gênesis 18. Então, ele tinha um relacionamento. E muitas vezes, né, talvez é isso que falta para nós. Muitas vezes você tem pessoas ao seu redor, tem pessoas ao nosso redor, né, que muitas vezes eles estão com pensamentos errados, contaminados, não mudam, não querem avançar. Então, nem sempre essa mudança é um lugar geográfico, mas é uma decisão que você precisa ter, de deixar as más influências, ou deixar as influências que não estão construindo o propósito, a vontade de Deus na sua vida. Então, a Bíblia diz assim: o meu povo perece, o meu povo sofre por falta do conhecimento. Então, tem pessoas hoje que você fala de determinados assuntos, e aí muitas vezes também é uma resposta ao próprio trauma. Então a pessoa interpreta totalmente errado aquilo que você está falando. E aí você tem uma dificuldade tremenda, né, de andar influenciado pelo Espírito de Deus. E o que acontece? É claro que é possível, eu creio que é possível, mas vai demandar muito mais energia, muito mais batalhas, às vezes até no nosso entendimento, né, desnecessária. Mas Deus está usando isso para também nos dar músculos espirituais e nos fazer crescer, eu creio. Agora, 2 Timóteo 2, versículo 13, diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, duas coisas que eu estou falando com você até agora, e nós vamos orar agora, porque Deus vai fazer grandes transformações na sua vida. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer aquilo que Deus já fez na nossa história, aquilo que Deus já fez na nossa vida, aquilo que Deus já tem feito na sua vida, as provisões, os sinais que Deus já tem feito na sua vida. Nós precisamos reconhecer isso. Como Deus tem se revelado para você, como a presença de Deus tem sido liberada sobre você, como você tem sido tocado pelo poder do Espírito Santo. Tudo isso é um sinal, é uma providência, é uma manifestação de Deus na sua vida, né? Então, reconhecer o que Deus já tem feito é essencial se você quer viver as próximas etapas do propósito de Deus na sua vida, da vontade de Deus na sua vida. Agora, uma segunda coisa que eu falei com você é que Deus, ele tem o poder de agir. Para Deus não é nada impossível. Tem uma versão que fala: porque para Deus nada será impossível. A partir do momento que Jesus nasceu, começou um novo nível de poder liberado sobre nós. Agora, então, se Deus tem o poder para transformar qualquer situação, então o problema para Deus não é a situação. O problema para Deus não é o dinheiro, o problema para Deus não é alguma coisa material, o problema para Deus não é uma casa, não é um carro, não é o que Ele prometeu para você, não é o trabalho, não é a sua família restaurada, não é alguém sendo livre do vício. O problema para Deus não é nada disso. O problema, eu não sei o que Deus prometeu para você. O problema para Deus, o desafio, na verdade não é problema, né? Mas assim, a questão para Deus somos nós. Você está ouvindo isso? E também, algumas vezes, pessoas que estão ao seu redor. Então, se Deus está tirando pessoas ao seu redor, tirando pessoas de ter um contato com você, então isso pode evidenciar também que Deus está te preparando para algo e está trazendo uma maturidade para algo. Então, o problema, o desafio, onde Deus está agindo, muitas vezes não é no material. Deus pode mudar essas coisas quando Ele quiser, te dando uma direção, usando pessoas, te dando força de fazer algo, ou fazendo o ato soberano dele. Eu falo 4 formas que Deus age para que isso aconteça, né? Olha aí, ó. Cortando grama em casa, olha aí, ó. Tá aí as marcas. Glória a Deus. Olha lá. Mas o que acontece? Isso não é nenhum problema para Deus. A situação não é problema para Deus. O desafio para Deus somos nós nos submetermos àquilo que Ele quer, e também pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor. Eu falei com vocês aqui de Abraão e Ló, que Abraão, com a mente carnal,
com a visão carnal, olhou, viu as campinas e foi para o lugar onde seria destruído, um lugar de pecado, um lugar que estava fora do direcionamento de Deus. E aí Abraão falou, você pode ir para qualquer lado. Mas Ló foi guiado pela carne. Então, também lá atrás teve um erro que não era para ele caminhar junto com Abraão. Mas o que acontece? Abraão, a bênção estava sobre ele. Então, Deus direcionou Abraão para onde ele deveria estar. Essa é a minha interpretação. Agora, o problema para Deus não são as situações. O problema para Deus somos nós nos rendermos ao processo. E às vezes, Deus está demorando também, não é porque você não está se rendendo. É porque é necessário as experiências, a maturidade e o processo do tempo mesmo. Mas será que tem alguma coisa errada comigo? Às vezes Deus está realmente alinhando alguma coisa na nossa vida. Mas às vezes também é um alinhamento que você não imagina. Às vezes é um time. Eu uso essa expressão já há um bom tempo. Então é confirmação, você está ouvindo? Enfim, olha lá. Se você entrar no time de Deus, se você perder o time de Deus, para entrar de novo, dá trabalho. Eu estava dirigindo, indo buscar um dos meus filhos na escola, e aí eu tive uma visão de um relógio muito grande, mais ou menos assim uns 7 metros de altura. Eu não sei, um relógio gigantesco apareceu na minha frente, eu dirigindo na rua. Tem mais ou menos um ano isso aí. E aí eu falei, o que Deus está querendo falar comigo? Lembrando que, há uns 3, 4 anos atrás, eu estava pregando em um lugar, e Deus tocou uma pessoa lá. Deus falou comigo assim, olha, não está acreditando nessas revelações que você está entregando para as pessoas, não. Vai marchando até ele. Aí eu falei, tá bom, Deus está falando, eu fui marchando até ele. Chegou lá, Deus começou a revelar muitas coisas que tinham acontecido na vida dele. Aí ele ficou impactado e ele queria me dar um relógio. Eu falei, não, você não precisa me dar um relógio. Eu não prego para isso e sai fora. Na época eu usei essa expressão. Aí ele falou assim, não, Jesus falou comigo para te dar esse relógio. Jesus falou comigo. E aí eu peguei esse relógio e passou ali uns 2, 3 anos depois disso, depois disso uns 2 ou 3 anos, quase uns 3 anos. Aí eu tive essa visão do relógio, mais ou menos um ano atrás já. Relógio gigantesco. E algumas coisas Deus falou comigo, mas o tempo está nas mãos de Deus. O relógio da sua história, o tempo na sua vida, está nas mãos de Deus. E se porventura você perder um time, sabe? Você pode ver uns problemas desnecessários, sim, mas eu creio que Deus também usa isso para nos amadurecer, e aí Deus pode novamente trazer oportunidades perdidas, remidas. Então, eu lembro, faz muito tempo eu contei uma história, olha que história que eu vou contar para você agora e vamos orar, porque Deus vai fazer impossível na sua vida, mas você precisa se submeter. Muitas vezes o que você está precisando é só perseverar. Você está no tempo de criar raízes profundas em Jesus, porque Ele vai te entregar algo muito grande, uma ideia, uma conexão, um negócio que vai ser extraordinário na sua vida, mas precisa passar pelo tempo. Muitos crentes não deixam de viver promessas, não porque Deus não pode fazer, porque eles sempre estão duvidando, porque Deus está dando um direcionamento e não está seguindo o direcionamento. Então, um amigo pregador, a esposa dele sabia que às vezes ele chegava meio em cima da hora, e aí ela tinha um exame para fazer, ela queria muito ter um filho, ela estava fazendo um exame nessa área, e ela marcou o exame, só que ela marcou esse exame para o esposo, vamos supor assim, umas 2 horas antes. Aí o esposo não sabia, e aí aquele dia ele estava sozinho, ele foi sair da casa dele, e já saiu meio que em cima da hora, tipo pontualidade britânica, tá repreendido em nome de Jesus. Aí o que aconteceu? Aí ele chegando lá no lugar,
Chegando lá no lugar da consulta, ele chegou lá, foi lá no atendimento, aí a moça do atendimento falou para ele, mas peraí, não, tem alguma coisa errada, você chegou 2 horas antes, sabe? A esposa dele tinha marcado 2 horas antes, para que mesmo se ele atrasasse, ele ia chegar lá na hora certa, sabe? Às vezes nós pensamos que estamos atrasados, né? E algumas vezes pode ser que sim, né? Eu não posso dizer que não, porque Deus falou comigo que às vezes sim nós atrasamos, né? Mas algumas vezes também não é atraso. Deus já conhece você e sabe que você pode chegar meio em cima da hora, dentro do propósito, dentro daquilo que Ele tem para você acessar. Aí Deus, Ele te desperta um pouco antes. Para quê? Para você chegar pelo menos umas 2 horas antes. Você está ouvindo isso? Né? E aí Deus também vai nos tratar, porque Deus requer uma disciplina e nós precisamos ter essa disciplina, que o Senhor nos ajude, né? Então, eu quero orar com você agora, porque Deus vai te conduzir para caminhos de cumprimento de propósito, para caminhos de vitória. Ele vai conduzir a sua história de uma maneira especial. O Espírito Santo acabou de me dizer que Ele está trazendo uma alegria e que Ele está trazendo um vigor novo. Ele está trazendo uma confiança nos planos dele para a sua vida. E Deus traz alguém aqui para dizer que Ele está guiando os passos. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E Ele tem prazer no seu caminho. Ele tem prazer no seu caminho. Deus está colocando prazer até no processo, até nas situações difíceis, né? Você que está em um lugar difícil, desafiador no trabalho, ou você está passando um momento difícil, mas Deus está falando, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então Deus, Ele não vai apenas abrir o caminho, mas Ele vai sustentar você em cada passo, em nome de Jesus. Olha o poder do Espírito Santo te tocando. Espírito Santo, começa a tocar agora e selar essa palavra no espírito de cada um. Talvez você não esteja atrasado, mas Deus, conhecendo você, já falou, eu vou marcar 2 horas antes com ele, eu vou marcar 2 horas antes com ela, né? Para que algo poderoso e especial aconteça e não se perca, em nome de Jesus. O que Deus colocou na sua vida, Deus está falando com alguém. O que Deus colocou na sua vida é algo precioso, algo poderoso. E sabe, Deus não quer perder essa graça, essa unção, esse algo especial, esse tesouro que Ele colocou em você como um vaso de barro. Sabe, coisas poderosas serão transformadas na sua vida, na sua família, ao seu redor, no Brasil, nas nações, através da sua vida, em nome de Jesus. Eu via Deus assim, eu via como se fossem feixes de luz, como se fossem coisas sendo lançadas ao redor do mundo, sabe? E Deus, eu creio que esse lançamento são pessoas, são palavras, sabe? Palavras se cumprindo e Deus lançando pessoas para cumprir um grande propósito. Deus lançando dons, Deus lançando poder ao redor do mundo através de pessoas. Sabe, Deus vai fazer coisas muito grandes na sua vida e Deus vai cumprir cada promessa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar agora. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui. Eu tenho meu pedido de oração. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai surpreender a mente de alguém que está aqui. Olha aí, é o tempo de reconhecer o que Deus já está fazendo. É o tempo de se lembrar dos sinais, dos milagres, das provisões sobrenaturais que Deus já tem feito. E é o tempo de entender que para Deus não tem impossível. O desafio de Deus é cada um de nós nos submetermos ao processo, ao tratamento de Deus sobre as nossas vidas. Se você não colocou ainda, coloca aí, eu tenho meu pedido de oração e nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Pai, eu oro agora por cada pessoa aqui que está passando um tempo de questões emocionais, de tristeza, de angústia. Eu peço que o teu Espírito agora venha soprar agora sobre a vida de cada um que está aqui. Sopra em nós agora o teu Espírito,
traga uma restauração da alegria, das forças, do ânimo, da inspiração, libera o seu poder, a sua unção, do alto da cabeça até a planta dos pés, os enfermos, eu declaro curados agora em nome de Jesus, e todo peso nas costas, tudo aquilo que incomoda na região do pescoço, toda dor em qualquer lugar do corpo, eu dou uma ordem, toda dor agora, bata em retirada em nome de Jesus. Pai, é aquilo que está ocasionando dor física, eu declaro cura em nome de Jesus, eu declaro libertação agora. Pai, pessoas aqui que estão orando e batalhando para ser livres de vícios, eu dou uma ordem, todo mal agora relacionado a vícios, batam em retirada agora em nome de Jesus. Satanás, o Senhor te repreenda contra essa vida e essa casa, e nós abençoamos agora cada um que está aqui. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Escreve assim: os planos de Deus são maiores do que os meus. Deus vai fazer coisa poderosa, coisa grande, não é coisa pequena, na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Eu vejo Deus agindo nos casamentos, sabe? Eu vejo Deus aí trazendo uma paz. Ó, eu vi como se fosse assim, Deus trazendo uma paz, uma harmonia, sabe? Deus, eu vou usar a expressão, né? Pode rir aí, deixa o Espírito Santo trazer alegria na sua vida. Deus amansando a fera, né? Então, sabe, Deus está trazendo uma paz, um entendimento nos casamentos, em nome de Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. É confirmação para alguém em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu sou abençoado. Fala: eu sou protegido. Fala: eu sou sarado. Fala: eu tenho a saúde divina. Fala, experimenta falar isso comigo. Fala assim: eu sou abençoado. Fala: eu sou protegido. Escreve aí: eu sou abençoado. Eu sou protegido. Fala assim: eu sou guardado por Deus. Fala assim: Deus faz as riquezas espirituais e terrenas virem até mim em abundância. Fala assim: Deus me chamou como um servo dele para cumprir um grande propósito. Fala assim: eu tenho parte, eu tenho uma função importante dentro do plano de Deus para essa terra e para essa geração, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Vai dar certo. O Espírito Santo vai te direcionar. Deus te trouxe aqui para falar com você. O Espírito Santo vai te guiar, sabe? O Espírito Santo vai se revelar para você, vai ter revelações. Deus está abrindo o leque das revelações, Deus está tocando no entendimento. Tem uma graça de Deus que vai conduzir. O Espírito Santo vai te conduzir de uma maneira especial e você vai viver tudo aquilo que Deus tem planejado para você, para sua casa e para sua família, em nome de Jesus. Gente, que poderoso, que especial. Estamos sempre aqui. Quando? 11 da noite, 5:30 da manhã e também às 6 da tarde. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? Se Deus falar com você, ou se você também decidir, eu creio que haverá uma recompensa em nome de Jesus. Até lá!